Convicção de pecado é algo negativo ou positivo? No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 69 até o versículo 75, a palavra de Deus diz assim: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Essa é a porção da palavra de Deus que dá continuidade à história que nós vimos na semana passada, no momento em que os discípulos ainda achavam que pela força do próprio braço conseguiriam resistir às tentações. E o Senhor Jesus estava aqui ensinando a estes homens que a caminhada que estava proposta pelo Evangelho na vida deles deveria ser vivida na dependência da graça de Deus, porque aqueles homens eram pecadores. Aqui nós podemos aprender muitas lições importantes para as nossas vidas. A partir do versículo 69, Pedro está ali assentado fora do pátio e se aproxima dele uma criada que diz que ele estava com Jesus, o Galileu. E ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Pedro, nessa sua primeira negação, ele se faz de desentendido. Ele faz de conta de que ele não sabe das coisas, de que ele não conhece a Jesus. E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, depois de conhecermos a Cristo como conhecemos, depois de conhecer as suas doutrinas como nós conhecemos, e nós somos desafiados, nós somos questionados a respeito daquilo que nós cremos de Jesus, nós precisamos afirmar a nossa fé. Mas o fato é que nós somos tão pecadores que nós somos capazes de fazer o que Pedro fez aqui. Mas isso piora, porque no versículo 72 diz que Pedro, numa situação posterior a essa, no mesmo contexto ali, ele nega ao Senhor outra vez, agora com juramento. E ele diz: Não conheço tal homem. Veja só, a coisa vai progredindo. A gente começa a negar Jesus de leve, dando uma de desentendido. E logo em seguida a gente percebe que para a gente ser aceito pelos homens, a gente precisa negar com mais convicção. A sociedade quer que a gente negue com mais força, senão ela não será convencida e nós vamos sofrer o ônus de sermos discípulos de Jesus. O Senhor Jesus nos chamou para sofrer o dano, sim, para pagar o preço de sermos seus discípulos, e às vezes nós nos acovardamos e começamos, inclusive, a chegar ao ponto onde Pedro está chegando aqui. Negar a Jesus de forma mais clara, de forma mais convicta. Mas isso piora ainda mais. No versículo 74 diz que Pedro começou a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Perceba, Pedro chegou no máximo. Ele começa agora a ter raiva, ou a encenar uma raiva aqui, em busca de convencer de uma forma ainda mais intensa as pessoas, a fim de não cair nas mãos daquelas pessoas que estavam ali, a fim de defender a sua própria reputação,
a fim de defender a sua própria vida física. E nós sabemos que quando a gente defende essas coisas, negando a Cristo, nós estamos adorando essas coisas. Nós não podemos adorar a nossa reputação nem a nossa vida física acima de Cristo, porque o nome disso é idolatria. Pedro cai nesses pecados, porque o Senhor Jesus está também ensinando aqui a ele a sua capacidade de pecar. E por isso o galo canta. Então Pedro se lembra da palavra que Jesus lhe disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O cantar do galo aqui é aquilo que traz à memória de Pedro as palavras de Jesus, que não são outras a não ser: Pedro, você é um pecador que não pode depender do seu próprio braço, da sua própria iniciativa, da sua própria força. Você precisa depender da minha graça. Então, Pedro sai dali e chora amargamente. Deus humilhou Pedro. Deus, através dessa cena, leva Pedro ao lugar onde ele não deveria sair, a um lugar de humildade, a um pensamento que não é além do que convém a respeito de si mesmo. Logo em seguida, depois desse episódio, essa história continua e a gente vai perceber a graça de Deus sendo derramada na vida de Pedro por causa exatamente da convicção de pecado que ele começou a ter. A convicção de pecado é terreno fértil para que a graça de Deus cresça, para que a graça de Deus dê fruto em nosso coração. Então, a pergunta inicial, se a convicção de pecados é algo que nós devemos celebrar na nossa vida, ela tem como resposta: sim. A convicção de pecados, ela é bem-vinda, ela é mais do que bem-vinda na nossa vida, porque ela canaliza a graça de Deus. Nós não devemos permanecer o tempo inteiro tristes pelo pecado, é claro, mas esse é um instrumento que de fato Deus usa para que a gente viva pela graça. Então, irmãos, que durante esse dia nós possamos viver pela graça do Senhor, para a sua glória. Amém.